Esse vai ser a abertura do vídeo certo. Como prometido, estamos de volta. E o assunto hoje, então, é housing. A gente falou que a gente ia ter um vídeo só sobre o housing, então hoje é esse dia especial que vamos falar sobre o housing. Pra quem não sabe, então, o que é o housing? É basicamente os condomínios que tu mora durante o trabalho na Disney. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um dos condomínios que tu pode cair e também um pouquinho da nossa experiência com housing, como é que rola as coisas lá. Sobre os condomínios, são 4 possíveis condomínios que tu pode cair. Vista Way, Patterson Court, Chatham Square e Commons. Eu e a Fábio, a gente tem a experiência, assim, pra falar bem, a gente já morou nesses condomínios, de todos, na verdade, menos do Commons, porque nenhum de nós morou no Commons ainda, né? Lembrando que a gente não escolhe qual a gente vai cair, né? A gente coloca uma certa ordem de preferência, mas nem sempre seguida. No primeiro vídeo, eu acho que a gente comentou isso, que a gente ia falar sobre a taxa do housing. A taxa do housing é uma das coisas que a gente paga na finaleira ali do nosso processo seletivo, quando a gente é realmente aprovada para trabalhar na Disney. E o valor da taxa, então, gente, é $355. No meu ICP foi $355 e meu também. No ICP da Fábio, com a diferença de 2 anos, né, no ICP. É. Então, sobre essa taxa, sobre o que ela significa, pra que é essa taxa, né, é pra cobrir, então, as tuas 2 primeiras semanas do programa, né, porque são as semanas ali que tu não tá trabalhando ainda, tá em fase ali de treinamento e tal. Vale lembrar também que enquanto a gente tá morando lá, a gente paga o condomínio por semana. A gente não precisa se estressar com isso, que eles já descontam direto do paycheck. Assim, tem o lado ruim e o lado bom, né? O lado ruim é que o valor é bem altinho, né? Tira bastante do teu paycheck semanal. Mas o lado bom é que tu não precisa lidar com essa burocracia toda, tipo, eles já tiram ali direto, então tu não precisa ir a algum lugar pra pagar, ou enfim. E não é só o condomínio também, é mais assim também os ônibus que estão inclusos, né? Tipo, tem ônibus pra todos os parques, todos os resorts, tudo da Disney a gente não paga pra ir, então acho que essa taxa também cobre. É transporte, os eventos que ocorrem no housing e a própria estadia, né? A grande maioria dos americanos, né, levam seus próprios carros. Tu vai ter muitos coworkers ali com essa privilégio de carros, mas o housing tem o transporte pra te levar e buscar do trabalho, então isso é uma coisa que tu não precisa se preocupar. Vou aproveitar pra falar um pouco do transporte, então. O transporte não é 100%, eu acho que tem várias falhas aí. No meu ICP, eu acho que eu não sofri tanto quanto eu sofri no PG, assim, eu tive mais problemas com o transporte durante o PG, que eles estavam em fase de troca também de ônibus e tal. Quando tinha temporal, chovia dentro do bus, assim, sabe? Tinha goteira dentro do ônibus, o bus quebrou no meio do caminho, e isso acontecia, assim, bem seguido. O meu específico da minha rota que eu pegava, que era a rota J, que era o J-Bus, né? Eu sofria muito com atrasos do ônibus, já tive que pegar a lift pra ir trabalhar, por causa que o ônibus atrasou. Mas assim, na minha experiência eu não achei tão ruim. Não sei se é porque mudou, agora é Transdev, né? O máximo que aconteceu comigo foi que, por exemplo, eu pegava lá no Magic e quando eu terminava de trabalhar, tipo, era tarde, era quando o parque fechava, geralmente que eu sempre fechava o parque, a gente ia pra parada de ônibus e o ônibus ele sempre vinha de um resort antes de passar no Magic. E o pessoal que tava de guest, o pessoal que trabalhava na Disney, mas tava no parque como guest, pegava o ônibus no resort, então o ônibus pra buscar a gente no trabalho vinha lotado. Então aconteceu de passar 2, 3 ônibus, vinha em van, tudo lotado e a gente ficava lá ligando. Mas isso foi o máximo, assim, tipo, não tem nada a reclamar, não tinha goteira, o ônibus pegou fogo. Deu tudo certo, assim. A gente vai falar então um pouquinho sobre os condomínios, cada um deles, né? Durante o ICP, então, é bem provável que tu tenha que trocar de apartamento, né? Os apartamentos que são só brasileiros, no mesmo programa que tu tá, no caso, se tu vai ficar num apartamento que só tem ICP, é provável que tu não tenha que trocar. Mas quando o teu apartamento começa a galera debandar, assim, né? Fica menos de 50% do apartamento, eles pedem pra tu mudar, então. No meu caso, éramos 6 pessoas no meu apartamento. Era eu, a única brasileira, o resto tudo americana. E quando o programa dos americanos acabou, eu tive que mudar, porque ficou só eu, então. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu primeiro apartamento, no Patterson. Só que a diferença foi que quando eu fui mudar de apartamento, eu mudei para o mesmo condomínio, né? Para um outro apartamento no mesmo condomínio. E a Fábio foi pro Chatham. O primeiro que a gente vai falar, então, é o Patterson Court, porque foi o condomínio que eu caí no meu primeiro programa. E também o condomínio que a Fábio caiu no ICP, o primeiro, né? Condomínio que ela caiu. Sobre o Patterson, então, eu achei absolutamente incrível. Tem muita gente que tem um preconceitinho, assim, com o Patterson, porque ele não tem a parada de ônibus. Eu sou essa pessoa. É o único condomínio que não tem
parada de ônibus. Na verdade tem uma parada, porque o bus do Walmart e do shopping passa lá dentro. Do Florida. Mas o resto, tipo, tu não pega o bus pro teu trabalho lá dentro. Então tu tem que dar uma caminhadinha até o Chatham, que é bem ruim. É super perto, gente, é super perto. É porque eu morava no último apartamento. Eu morava então, mais pra frente. Era da parada de ônibus do Chatham caminhava até o Patterson, aí da entrada do Patterson eu ia até o fim do Patterson. E isso me custava, tipo, 10 minutos de caminhada. E, gente, 10 minutos quando... Tudo bem, tipo, 10 minutos quando tu tá indo pro trabalho, ok, é só se programar pra ser antes. 10 minutos quando tu volta do trabalho. Cansado. Que teu pé, assim, tu não consegue nem pisar no chão. Era torturante pra mim. É uma coisa que, assim, eu lidei ok no meu primeiro programa no ICT, mas quando eu fui pro PG, como eu pensei assim, vou ir pra lá no verão, no calorão, não vou fazer esse trajeto felizona, tenho certeza. Então, uma das minhas prioridades, eu deixei o Patterson mais, assim, na metade, assim, sabe? Tipo, não botei de primeira. Porque realmente tem esse problema da parada. Mas assim, é o condomínio mais novo. Isso o vale muito. mais bonito. É o mais bonito. Isso ninguém pode falar. A cozinha mais bonita. Ainda assim tem carpete, por mais que seja novo. Sim. Isso é uma coisa que eu não entendo. Tipo, eles fizeram bem, né? É bem novo e ainda assim tem carpete. Mas acho que vai muito dessa preferência dos americanos por carpete. Acho que o americano é muito louco do carpete, assim. Sim. Mas eu amei o meu apartamento. Meus 2 apartamentos que eu fiquei no Patterson eram ótimos. Eu amei o apartamento. Mas eu ficava muito cansada e eu caminhava geralmente sozinha até o Patterson quando eu voltava, porque todos os meus amigos estavam no Chatham, então acho que isso me fez também ficar um pouco mais chateada de ter caído lá. E o fato de que a minha roomie do quarto, eu realmente, assim, não me dei bem com ela, mas isso fica mais pra frente quando a gente for contar. A gente vai falar, tipo, das nossas experiências. Das nossas experiências, Sobre o Chatham, então, eu não tenho muito o que falar do Chatham. Eu visitava muito porque meus amigos moravam todos no Chatham, então eu fazia esse trajeto não só pra trabalhar, né? Esse trajeto Patterson Chatham, mas também pra visitar meus amiguinhos. Mas não sei como é que foi a tua experiência. Eu fiquei um mês no Patterson, daí um mês no Chatham, e pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque a minha roomie daí era também americana, mas ela era muito mais querida. E está perto dos meus amigos também. Eu tava, tipo, a 13 minutos, sei lá, menos de vários amigos. Também eu caí no primeiro apartamento. Era basicamente na front desk, então eu descia do ônibus em 1 minuto, estava em casa. E antes demorava, tipo, 10 minutos. Então, assim, eu gostei muito do Chatham. Claro que a diferença do condomínio dentro é realmente... Dá pra notar que ele é um pouquinho mais antigo. Mas eu não tenho nada a reclamar, eu gostei bastante do Chatham. Se eu voltasse, com certeza eu ia preferir o Chatham do que o Patterson. Choices. Sobre o Commons, então, ele é um condomínio que tu acaba indo muito, porque todos os eventos que tem em relação a palestra, reuniões, geralmente eles fazem, na verdade, no Commons. Então, ele tem uma parte bem legal ali daquela salinha ali de reuniões e tal, pra palestra. É aquela famosa sala que tem a chavezinha da Disney e tal. Tem a palestra do House, né? Exato, sensacional. Mas, enfim, eu acho que é um condomínio bem bonito, eu sempre achei ele muito bonito. Ele é muito bonito, por dentro. Tem o super plus de ter uma máquina de lavar dentro de casa. Porque, pra quem não sabe, a gente tem que pagar pra lavar a roupa, pra lavar e secar. É R$1,25 cada, então R$1,25 pra lavar, R$1,25 pra secar. E no Commons é o único que tem a máquina de lavar dentro de casa, então tu não paga. Os outros todos tem, tu tem que descer e ir até a lavanderia com a tua cestinha, assim. Eu não senti que, tipo, era um ponto ruim, assim. Também não. Porque, em compensação, o Commons ele é um pouquinho mais caro que os outros, então fica naquela coisa. Meio que, tipo, vai direto no teu aluguel, assim, a máquina, basicamente. Então não dá muita diferença, eu acho. Eu nunca entrei num apartamento do Commons pra ver como é por dentro. Mas eu sei que sobre, assim, caminhar e tudo mais, o Commons ele é um pouquinho diferente, porque geralmente os condomínios da Disney são bem quadrados, assim. E o Commons ele é um pouco mais, tipo, como se fosse um corredorzão, assim, de apartamentos. Então, quem cai no último caminha mais do que a gente tinha que caminhar até o Patterson. Não sabia disso. Sim, tipo, dá mais tempo de caminhada do que de um condomínio pro outro. Eu já entrei em um dos apartamentos do Commons e achei bem legal, assim, dentro. Achei bem organizadinho, bem bonitinho e tudo mais. Tem outro plus também, que ele é na frente do Outlet. Eu não sei se isso seria um perigo pra mim ou uma coisa muito boa. Porque, assim, eu caminhava direto da minha casa do Patterson até o Outlet, então imagina o quanto que eu não iria nesse Outlet se eu morasse no Commons, entendeu? Eu pegava o bus até o Commons e... Exato, dá pra perceber que eu sou uma pessoa que super sobe. Outra coisa que a gente esqueceu de falar é que o Commons tem um mercadinho dentro. Então, assim, é muito bom pra quando acabou alguma coisa. Ele não tem muita variedade, né?
Quando Tipo, eu fui, ele assim, já me salvou, cara. É, ele muito. salva. Por exemplo, assim, acabou o pão. Pra quem não conhece, assim, meio que a dinâmica lá. Tem o Vista, que ele foi o primeiro, então ele fica longe dos outros. Tipo, não tem como ir a pé pro Vista. Então, o Vista, ele fica longe dos outros. E os outros 3 ficam perto. Então, assim, por exemplo, eu que morava no Chatham, ou no Patterson, se faltasse alguma coisa, eu tinha que ir até o Walmart. Eu não tinha algum mercadinho perto pra ir a pé. O mais perto era pegar e ir até o Commons nesse mercadinho. Assim, eu vi muita gente indo... Pra quem não conhece, o Publix é tipo um Walmart, só que ele é mais bonzão, assim. Tipo, o Zafra. Ele é tipo... Quem não é daqui do Sul não vai entender a referência. Esse Publix ele é bem próximo, então, dos condomínios ali do Chatham, do Commons, então dá pra ir a pé se tu quiser. E já vi muita gente fazendo esse caminho a pé, porque daí tu não precisa esperar o ônibus, né? O ônibus do Walmart ele é meio espaçado, né? Às vezes tu chegava e te programava pra pegar o bus, tipo, tem 1 hora pra ficar aqui. Só que tu chegava na fila, a fila demorava meia hora, aí tu perdia o ônibus. Era o perrengue, mas era divertido. Perrengue. Sorvete, pegava água. Vida de Casimir. Realidades. E por último, mas não menos importante, o Vista. Eu já tive a oportunidade de morar no Vista. Não é um condomínio que eu tava muito animada, né, pra morar. Geralmente é o condomínio que todo mundo quer morar, né? Eu não morei. Eu sou do contra, cara. Tu é do contra. Ele é o mais antigo, né? Então, eu tinha muito esse preconceito com Vista, porque uma amiga minha que morava no Vista durante o meu ICP, ela teve muito problema com bed bugs. E pra quem não conhece, bed bugs é tipo percevejos, aquele insetinho chato que pode ficar na cama, pode ficar na roupa, e ele te pica e fica todo embolotado. Então não coloque sua mochila em cima da cama. Isso traz bad bugs. Exato. E tipo, no Vista, eu já tinha visto não só essa minha amiga, mas outras pessoas sofrendo com isso. Então eu fiquei meio traumatizada, entendeu? Exato, eu fiquei traumatizada. Nem anoiada. Então, assim, eu não queria morar no Vista, mas durante meu PG, então eu caí no Vista. Eu botei, tipo, minha última prioridade. Isso é uma coisa interessante. Prioridades que tu bota lá. A gente já falou que, como a Fabi disse no início do vídeo, a Disney que dá a palavra final. Tipo, tu vai botar tuas prioridades, mas ela que vai decidir, né, onde é que tu vai ficar. E durante o meu ICP eu botei o Vista como o meu primeiro, porque, tipo, todo mundo tava falando, Vista, todo mundo tem que ficar no Vista, não sei o quê. E no último o Patterson, e eles me botaram no Patterson. E daí, no meu PG, que eu botei Vista no último e Patterson nos primeiros, eu fiquei no Vista. Então, assim, não sei o que eles fizeram. Eu tinha feito minha lista, daí eles me colocaram primeiro no Patterson, que era, tipo, tava no meio da minha lista. E depois eu tive que, quando eu tava lá, eu tive que fazer a lista de novo, porque eu sabia que eu ia trocar de apartamento. E aí eles me colocaram na minha primeira opção. Todos têm suas qualidades, seus defeitos, então... Sim, com certeza. O Vista, tipo, a qualidade maior do Vista, né, pra falar um pouco mais do Vista, eu acho que são as proximidades, tem muita coisa próxima. Tem o Wendy's, que a galera gosta de bastante, que tem o famoso 444, que agora acho que é 544, né? Não, dava 4 e pouco, eu acho. Dava 4 e pouco? Dava 4 e pouco. Então ainda é 444. Mas ganhei um sorvetinho de graça. Casimir ganha sorvete no Wendy's de graça, caso vocês não saibam, gente. Peçam, verdade. Inclusive, eles diminuíram o tamanho do sorvete, sabia? No meu Sim, CP era maior. Não, ele e tava agora no PG não. sorvete. O que mais tem? Tem o Chick-fil-A. Isso, tem Chick-fil-A, tem o Sissy's, que é super jogo, gente, sério. É um eu buffet amava de o pizza, Sissy's, massa, salada, por tipo $9. Dá $7. $7. Com refri liberado. Né? Pra cast member. Tem desconto pra cast member. É tipo um buffet de pizza. É maravilhoso. É tipo, come quando quiser. Eu amava. Eu gosto bastante também. Dollar Tree, o Walgreens, que é muito útil pra tudo, né? Porque dá pra tu comprar desde comida até produto de higiene, até, sei lá, curativo. Eu Que é aquelas farmácias que vende tudo, né? Exato, eu precisava comprar muito band-aid, assim, então foi um lugar que me ajudou bastante. O meu apartamento do Vista foi, tipo, muito sensacional, assim, eu não tenho o que reclamar dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de morar em 2 apartamentos do Vista, na verdade. No início do meu PG, eu morei em um apartamento, eu tive que trocar por alguns probleminhas aí que eu vou falar mais tarde. Muito positivo, porque ele tem 2 geladeiras sempre, isso é bem positivo. Nossa, sim. Falta espaço na geladeira. Eu morei com 6 pessoas, os 2 apartamentos eram 6 e uma geladeira. E quando voltava ao Walmart era um quebra-cabeça, assim, o freezer. Não tinha espaço, apenas não tinha. E acho que ponto negativo, então, é que ele é o mais antigo. Claro que estão reformando, mas eu senti bastante diferença, assim, por exemplo, a gente que morou no Patterson, que é o mais novo, e tu vai olhar o apartamento do Vista, é chocante, assim, a diferença. E outra coisa que é muito confusa é que os outros todos condomínios, eles fazem sentido a ordem, o número dos prédios, e o Vista não. Tipo, você me perdia de ano, sempre me perdia. Meu Deus. Tipo, nos primeiros dias eu
eu cansei de me perder pra chegar no meu apartamento. Porque eles não são, tipo, um do lado do outro, eles são todos, tipo... Eu achei não muito faz confuso. sentido, é o 2, daqui a pouco vem o 10, tipo, não faz sentido. Achei muito confuso, mas enfim, sobrevivemos, né? A gente acha legal, então, falar um pouquinho sobre nossas experiências com as roomies especificamente. Eu acho que é uma coisa que a galera tem bastante curiosidade também. Então, eu morei em 2 condomínios, como eu falei. O primeiro foi o Patterson, e eu morei com mais 5 americanas. Eu confesso que eu queria ter caído com um brasileiro, por causa dessa questão da cultura, de tu chegar cansado do trabalho e tu ter alguém que pelo menos entenda, assim. Era uma coisa na minha cabeça. E a minha primeira roomie, gente, ela era meio acho que louca. Assim, primeiro que a gente não conversava, a gente não se dava nem oi. E ela se trancava no banheiro por tipo 2 horas. A média dela era tipo 40 minutos. E eu juro por Deus que ela assistia Netflix no banheiro. E fora outras coisas, assim, questão, assim, do que ela fazia com o banheiro, assim, chegou um momento que eu não conseguia nem mais usar o banheiro de tão sujo que tava. E pra quem não conhece o Patterson, gente, todos os quartos, pelo menos nesse de 6, né, pessoas, todos os quartos têm suíte. Então, tipo, Sim. Era um banheiro que elas dividiam, as duas, né? Então, eram 3 quartos, cada quarto tinha um banheiro. E aí, cansei das vezes que eu cheguei do trabalho, tipo, precisando fazer xixi. E ela tava lá trancada e ficava, sabe? Ficava. E é uma coisa estranha, assim, pode parecer fácil, assim, mas tu não conversava com ela. Mas, gente, quando tu vê que tu tá lá e a situação, assim, que vocês nem conversam, tu acaba criando um certo, tipo, sabe? O que eu vou fazer? Eu sentia um pouco até de medo de falar alguma coisa, sabe? Tu nunca sabe o que vai acontecer, a menina tá lá dormindo do teu lado. Então o que eu fiz foi fazer amizade com os outros quartos. E daí às vezes eu batia lá e falava, olha só, posso dar um beijo pra vocês? Ela tá trancada. E eu sentia que todas as outras ficavam, tipo, me entendendo, assim, porque viam que ela era meio estranha, assim, sabe? Ela já tinha algum histórico, né? Já tinha um histórico, Tinha me falado que a menina que tipo, tava dormindo no meu lugar antes pediu termination e tal, tipo, então, assim... Deus. Não sabemos, né? E, assim, foi bem estressante pra mim. Mas é aquela coisa, o housing é pra tu ir pra casa dormir. Acorda cedo, vai pro parque, trabalha, volta e dorme, sabe? O meu maior problema foi quando eu fiquei doente e eu passei, tipo, 3 dias em casa, que eu peguei uma inflamação na garganta. E aí eu tava muito mal, não conseguia sair. Então ficar, tipo, naquele ambiente, sabe? Que tu sabia que a pessoa que não era uma pessoa, assim, muito legal ali do teu lado, acabou me deixando muito estressada. Então chegou a um ponto que, tipo, eu já tava muito mal, já tava chorando muito, tava cansada já daquela experiência de ter ficado naquele apartamento, tipo, tava me deixando mal já. E eu fui conversar com o housing e eles meio que me deram 2 opções, assim, ou eu trocava de apartamento, só que pra isso eu teria que pagar $100, o que era um absurdo. Ou eu esperava, tipo, em 1 semana, mais ou menos, pra marcar uma reunião com todas as meninas do apartamento pra, tipo, conversar. Só que, tipo, em menos de 1 semana elas iam embora porque o programa delas ia acabar. Então, assim... Não valia. Não tinha como, né? Então, assim, o meu programa iria acabar, sabe? Então, eu só, tipo, aceitei, fui lá. E só que nisso eu voltei a trabalhar, então passou um pouco. O ruim mesmo foi ter que ficar, tipo, 3 dias meio que trancada lá. E, então, na segunda parte do meu programa, no outro mês, eu mudei pro Chatham. E aí foi uma experiência maravilhosa. As minhas roomies, tipo, a do meu quarto era maravilhosa, sério. Ela era americana, ela era apaixonada pela mansion e, tipo... eu sempre chegava em casa, tipo, e ela perguntava, e aí, como é que foi teu trabalho? Me conta alguma coisa legal que aconteceu. Sendo que, tipo, a outra eu nem dava oi, né? Então foi bem legal. Nessa daí eu tinha linkado com uma amiga que também ia mudar de apartamento. Só que ela não ficou no mesmo quarto que eu. Que quando a gente chegou tinha um espaço em cada quarto. Mas daí a gente se via mais, então eu tava mais perto dos meus amigos, então isso que faz toda a diferença. Eu acho que não é o condomínio em si, é tipo as pessoas, né? É sempre as pessoas, né? Dependendo de condomínio ou location, acho que o que faz o intercâmbio são as pessoas, então. Bom, a minha experiência do ICP, ela foi bem tranquila, assim, na verdade. A minha primeira experiência com o roomie foi sensacional, assim, eu gostava muito de todas as meninas. Eu tive uma sorte de... Eu considero uma sorte porque, assim... tu acaba tendo mais privacidade, assim, né? Porque a minha roomie, ela mal ficava em casa, assim, ela tava sempre na casa do namorado. Sim. Então, assim, ela era super legal, mas ela nunca tava em casa. Então, assim, eu tinha praticamente um banheiro pra mim. Nossa. Um quarto só pra mim. E eu me dava super bem com as outras roomies, né? Com as outras meninas dos outros quartos. E todas elas eram americanas, exceto uma brasileira. E essa brasileira também nunca tava em casa. Então, assim... acabou que eu tinha muito mais convivência com as americanas e eu saía com elas, conversava com elas o tempo todo. E foi super legal, assim, essa convivência. Meu segundo apartamento do ICP, então, foi com brasileiras. Eu tinha linkado com uma amiga minha, então a gente caiu no mesmo quarto, no mesmo apartamento, foi
show de bola. Mas uma coisa engraçada que eu acho interessante, né, falar, tudo depende, assim, não vão com esse preconceito, assim, de eu tenho que cair com brasileiro, porque se eu não cair vai ser uma experiência ruim. Não, gente, varia muito. E não tem muito esse negócio, assim, de nacionalidade, vai ser ruim, vai ser bom, tipo, não tem como saber até chegar lá. Tudo depende da pessoa, né? Não Exatamente, tipo, é muito de pessoa pra pessoa, não tem nada a ver com nacionalidade. No meu PG, então, eu fiquei de novo com americanas e com meninas de outros países. Eu tive um problema, então, no housing. Acho que todo mundo tem, alguma treta, algum perrengue que vai passar, né? Foi uma coisa que me deixou meio, assim, bem triste, mas hoje eu olho pra situação e vejo como eu lidei bem com ela, porque, tipo, eu não deixei estragar meu programa por causa daquilo. Sim. Foi uma situação bem chata, assim, que aconteceu logo no início do programa, né? Que foi assim, eu cheguei lá, eu fiquei em um apartamento então que ficava não tinha roomie ainda, minha roomie tava pra chegar ainda, não sabia quem era, uma americana e uma francesa no outro quarto, e no quarto, né, da frente, que era um dos quartos do Vista, que é pra 6 pessoas, ficava uma menina da Índia e uma menina de Butão. Então assim, eu super, na verdade, já tinha me entrosado com elas, assim, tava no meu 2º dia de programa recém. Meu Deus. E eu fui pra uma das reuniões do PG, né, que precisava lá ir, acho que era no Commons, não me lembro direito. E quando eu cheguei no Commons, eu percebi que eu tava sem a minha documentação, sem minha carteira de motorista, que eu tava sempre com ela. E daí eu percebi que eu tava sem minha carteira. E quando eu cheguei em casa, eu lembrei, deixei minha carteira aqui em cima do sofá e tal, eu tinha esquecido a carteira. E ela não tava mais lá. Então, assim, era o 2º dia de programa, era a primeira semana, foi muito chato pra mim, foi muito chato ter essa experiência logo no início. Mas como eu disse, vendo a experiência que eu tive hoje, eu vi quão bem eu lidei. Eu fui, tipo, conversar com o housing, eu tive aquelas reuniõezinhas. As reuniões do housing são meio chatinhas de ter, assim, quando tu tem esses problemas, como a Fábio teve com a roomie, como eu tive no meu apartamento com a carteira. Mas assim, são bem essenciais, né, gente? Se vocês têm problemas no housing, vão conversar, vão na front desk, né? Peçam por ajuda, que realmente é importante ter essa ajuda do housing. Então me proporam pra mudar de apartamento. Eu tava meio preocupada porque eles a princípio me falaram que não tinha nem a garantia que eu ia ficar no mesmo condomínio, eu tava preocupada com as malas, que eu já tinha desfeito tudo. Então foi uma preocupação que eu tive, assim, bastante, fiquei meio estressada com isso. Dá um estresse, né? Não adianta. Com certeza, tipo, já fiquei estressada e já tava tipo, nossa, me estressei já na primeira semana, sabe? Sim. Mas enfim, falei, não, bora resolver esse problema, depois vai passar, tudo vai ser ótimo. E acabou que, então, uma das minhas amigas super me ajudou, assim, a empacotar tudo de novo, levar pro meu novo apartamento. Consegui um apartamento no Vista, o que foi ótimo. Era o último apartamento do Vista, assim. Pra quem conhece, o prédio 36 é assim, ó, o último prédio do Vista. Tipo, a minha janela dava literalmente pra rodovia, assim. Meu Deus. Então, era bizarro. E eu tinha uma coisa, eu achei engraçado, eu ri de mim mesma com isso. Porque antes de eu selecionar os condomínios, eu falei assim, ó, eu não quero cair no Vista. E se eu cair no Vista, por favor, que eu não caia perto de um lago. E o meu prédio era na frente do lago. Nossa, que azar. Eu tive que lidar com muitos medos, porque eu morria de medo daquele lago. Morria de medo de sair um alligator, uma cobra. Tava um pouco ansiosa a respeito disso. Mas, tipo, foi sensacional, sério. Foi muito pra ser, assim. Não sei o que aconteceria no outro apartamento que eu tive que trocar, mas foi um sinal do universo, porque as minhas roomies foram muito sensacionais. Elas me receberam muito queridas, assim, sabe? Elas me abraçaram e tudo mais. E elas eram todas americanas e elas já se conheciam, então eu que fui a intrusa ali no apartamento. Então eu fiquei meio assim, nossa, que chato, né? Mas elas foram muito queridas. Que bom que elas te receberam bem, né? Nossa, muito. Tipo, a minha roomie do outro quarto, eu fui em jogo de beisebol com ela. As minhas outras roomies eu falava sobre o trabalho. A roomie que eu dormia no quarto, a gente sempre se conversava sobre tudo, assim. Então foi muito legal. E isso que a gente já falou de, tipo, realmente tu tem que ir atrás e conversar com o House. Eu acabei me arrependendo um pouco de não ter ido um pouco antes, assim, porque eu deixei passar, tipo, 1 mês de programa, sabendo que eu não tava gostando mais daquela situação. Tipo, a Júlia sabe que no primeiro dia eu já falei pra ela, assim, nossa, não achei a menina do meu quarto tão legal e tal. Então, assim, foi cada vez piorando, ela começou a ficar cada vez mais tempo trancada no banheiro. E aquilo foi, tipo, me desgastando até que chegou ao ponto de que eu realmente, tipo, eu explodia, eu não tinha mais condições, assim, eu só chorava. E uma pessoa que me ajudou muito foi a Júlia, que tava lá. Ela tinha ido pra Disney, ela me visitou no trabalho quando eu ainda tava bem. E aí aconteceu toda essa estresse, essa situação no meu apartamento.
E eu só chorava, ela foi lá me visitar, ela foi comigo na reunião do Housing. Tipo, hoje em dia a gente ri, assim, né? Ela estava nessa treta. Assim como eu troquei de apartamento, que, tipo, mudou tudo. O meu programa ficou maravilhoso, eu tive mais um mês de programa maravilhoso. Então, não deixe, tipo, empurrar muito. Eu lembro que eu pensava muito assim, eu não quero causar um problema, tipo, na primeira semana de intercâmbio eu já vou falar mal do meu room, sabe? Não, vamos tentar. Só que eu empurrei tanto que chegou um ponto que eu já tava desgastada demais. Tudo que, na verdade, atrapalha, tipo, tu curtir teu programa, acho que vale a pena tu, né, ir lá e resolver, tentar ao máximo resolver aquele problema. Então, sobre o evento do Housing também, que é interessante falar, né? O Housing tem muitos eventos, gente. Eu fui em vários eventos do Housing, desde Thanksgiving até a Graduation, né? Que são eventos legais de ir, de acompanhar. Geralmente, quando tem uma leva muito grande de cast members chegando pra trabalhar na Disney, eles fazem evento de welcome event. E de tempos em tempos tem. Eles eram, tipo, bem diferentes, cada um tem uma temática, cada um tem personagens diferentes pra tu tirar fotos e tal. Então isso é bem legal. O legal também é o karaokê, que é bem divertido. Eu não consegui nesse. Eu fui quando eu saí do trabalho, então quando eu cheguei a lista já tava fechada, eu não podia mais, tipo, se inscrever. Mas eu vi vários amigos cantando, é bem divertido. E esses são eventos, assim, menores, né? Daí depois tem os mais famosos, que um deles é o Winter Formal, que daí, nossa, é maravilhoso. É muito sensacional. Que daí cada ano ele tem um tema. Daí o tema do meu ano foi Four Parks One Night, fazendo aquela brincadeira do Four Parks One Day, foi muito legal. Ele representou, tipo, os 4 parques e daí tinha 4 personagens, como se cada parque tivesse um personagem temático, assim, foi bem legal. Do meu ano do ICP, o meu Winter Formal foi 45 anos do Magic Kingdom, então foi super especial também. Foi muito, muito lindo. Tipo, tinha uma réplica do castelo, assim. Maravilhosa. Sensacional. E aí também tem umas comidas, assim, um buffet. É um evento mais chique, assim, o pessoal se arruma bastante. Que é como se fosse um baile americano, assim, é bem legal. E outro também que é bem importante é a Graduation, que é um dia muito esperado. Foi um dos dias mais especiais do MCP. É bem grande, assim, o evento. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita fila. Muitas filas. Muitas filas. Foi onde a gente ganhou a camisetinha. Sim. E é o dia, né, que a gente se forma, então a gente ganha aquele chapeuzinho com a cordinha de formado, que é muito bonitinho. E tira foto com o Mickey e a Minnie de formandos. Ai, sério, é muito fofo. E é chegando o fim do programa, então já tá meio, tipo, emotivo, assim, é muito legal, assim. Aproveita esse dia pra tirar muita foto com os amigos, fazer muito bumerangue jogando o chapéu pra cima, é bem aquela coisa clássica, tradicional. É muito bom, é muito bom. Então acho que é isso, gente. Sobre Housing, acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado, achado úteis as dicas, as informações que a gente deu sobre Housing. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube Orlando por Júlia, curtir todos os vídeos e seguir a gente no Insta. A gente tem várias postagens da Disney, é bem legal. E qualquer dúvida pode nos chamar lá, a gente adora responder perguntas sobre a Disney. Com certeza. Até o próximo vídeo. Tchau!